Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um EBD Kids da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Vamos começar esse domingo com algumas perguntas. Estou cheia de dúvidas e a primeira dúvida é essa: para você, família é importante? Mês passado, nossa igreja comemorou o mês da família, mas não é porque o mês passou que vamos deixar de comemorar a família. A família ela deve ser comemorada todos os meses, todos os dias, todas as horas. Afinal, eu e você estamos inseridos na melhor família. Eu tenho mais uma dúvida. Quero saber se você consegue se reconhecer numa foto. E se essa foto tiver um tempo atrás que foi tirada? Você consegue se reconhecer? Eu, essa semana, fui desafiada a me reconhecer numa foto e confesso que não consegui me reconhecer. Olha aí o porquê. É porque eu estou fora de foco. Aparece apenas os meus braços na foto. Ainda bem que eu estou fora de foco. Nesse dia eu estava muito chateada, emburrada, fazendo birra, porque a minha mãe pegou a minha irmã mais nova que eu 1 ano no colo e não me pegou no colo. Mas vê se pode. Eu quero o colo da minha mãe o tempo todo. A minha mãe me ensinou que o colo é para aqueles que precisam, mas eu precisava do colo dela. Eu queria o colo dela naquela hora. A minha mãe me ensinou que não é na minha hora, na hora que eu quero, e sim na hora da necessidade. E quando ela chegar, o colo também virá. Demorei para entender isso, puxa vida. Precisou que outra irmã nascesse para que eu começasse a entender. Não tenho foto dessa outra irmã no colo da minha mãe, mas acredito que fiz birra também. Mas a minha mãe, que sempre foi paciente, nos ensinou, a mim e aos meus irmãos, que Deus nos deu uma família para que nós cuidássemos dela. Ela me ensinou isso e eu tenho ensinado isso à minha filha. Deus me deu uma família para que eu cuide dela. É isso que Deus espera de mim. Eu amo minha família. E agora você vai tentar se reconhecer ou tentar identificar algum conhecido seu. Então vamos lá? A primeira foto é essa. Você se reconhece ou conhece essas duas meninas? E nessa foto, você se reconhece? Não? Já sei, você não está na foto, né? Tá bem, você não está na foto, mas aí não tem problema, porque eu tenho certeza que você deve conhecer uma ou mais de uma dessas crianças que estão na foto. Só que não para por aí não. Nessa foto eu também quero saber, e o interrogação pergunta: quem é o pet? Nós queremos saber também o nome do pet. Tia Dávia, como eu vou saber o nome do pet? Eu nem estou nessa foto, não faço parte dessa família. Mas você conhece alguma dessas crianças. Então, você vai ligar para uma delas e perguntar o nome do pet. Para você, a sua missão essa semana é descobrir as pessoas que estão nas duas fotos e o pet que está nessa foto. Descobrir o nome do pet e o nome das pessoas que estão nas duas fotos. Deverá fazer um videozinho dizendo quem são as pessoas e quem é o pet. Mande para mim para que eu possa postar no próximo domingo. Vou ficar aguardando.
E agora? E agora? E agora? Não se preocupe com o imprevisível. Não se preocupe com o que sai do seu controle. É aí que Deus gosta de entrar em ação. Se você tiver fé do tamanho de um grão. E agora José? E agora Joás? E agora Jairo? O que será que vai acontecer? E agora? Esse é o título da nossa lição de hoje. Quero saber de vocês se vocês conhecem esse sinal de pontuação, o ponto de interrogação. Existe o ponto de interrogação para aquelas perguntas fáceis e divertidas, mas existe também o ponto de interrogação que muitas vezes mostra grandes dúvidas. E essas dúvidas muitas vezes não são solucionadas. Esse é o José. José é o ponto de interrogação que mais tem dúvida. Ele faz parte de uma família que sempre está em dúvida. Olha só o que aconteceu com José. Ele precisava escolher uma porta que abrisse para um jardim. E ele tinha apenas 2 dicas para escolher a porta. Era uma porta clara, de maçaneta amarela. Mas José não olhou direitinho para as portas e começou a ficar preocupado. Qual porta eu escolho? A porta maior, a porta do meio ou a porta menor? Qual a porta eu escolho? E ficou nessa dúvida por muito tempo. E aí, criançada, vamos ajudar o José? Qual a porta o José escolhe? É realmente um camarada cheio de dúvida, não é? Tava fácil, não tava? Você deve ter escolhido a primeira porta, não foi? A primeira porta, ela abre para o jardim. É a porta de maçaneta amarela e é de cor clara. A porta do meio é de cor escura. E a porta menor, que é a última porta, não tem a maçaneta amarela. Então, José não precisava ter tanta dúvida. Ele precisava olhar novamente e dar a resposta certa. Mas é assim que José sempre faz. Sempre está com dúvida. E agora, José, o que vem pela frente? José, quero convidar você a ir se arrumar, porque agora é hora de... Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vai começar a nossa história de hoje. Vocês estão ansiosos? Vamos lá? E agora, José? Base bíblica, livro de Gênesis, capítulos 37, 39, 42 e 45. José era um rapaz de 17 anos e ele cuidava dos rebanhos do seu pai, Jacó. E José era um rapaz muito querido pelo seu pai, era um rapaz muito amado, porque quando José nasceu, Jacó, ele já era idoso, então Jacó tinha um amor todo especial por ele. E aí então, Jacó mandou fazer, né, um casaco todo colorido para ele, bem bonito. E José, então, ficou muito feliz, muito contente com aquele presente. Só que os seus irmãos, José, ele tinha irmãos. Os seus irmãos, eles não ficaram muito felizes, porque, na verdade, os seus irmãos não gostavam de José. Seus irmãos tinham muito ciúme dele.
dia, José acordou e foi contar para sua família os 2 sonhos que ele tinha tido. Então, em um dos sonhos, no caso, o primeiro, José sonhou que haviam feixes de trigo e que todos esses feixes de trigo se curvavam perante o seu feixe. E no segundo sonho, o sol, a lua e as estrelas se curvavam perante a ele também. E quando José contou esse sonho para os seus irmãos, vocês acham que eles gostaram? Não. Eles ficaram ainda com mais raiva de José, ficaram com mais ciúmes de José. Mas seu pai, Jacó, ele ficou se perguntando qual seria o significado dos sonhos. Ele ficou bem pensativo. Então, os irmãos de José, certo dia, saíram para cuidar das ovelhas. José, então, foi chamado por Jacó. E Jacó, então, pediu para que ele fosse ver aonde os seus irmãos estavam, né? E aí ele foi. Quando os irmãos de José viram ele ao longe, chegando, eles, então, já começaram a chamar José. Olha, lá vem o sonhador. Era assim que eles chamavam José, por causa dos seus sonhos, né? Então eles, lá vem o sonhador. E aí então, eles começaram a planejar matar José. O plano deles era esse, eles iriam matar. Mas aí um dos irmãos tratou de livrar José da morte. E então sugeriu que eles deveriam jogá-lo dentro do poço, de um poço bem fundo, e deixar ele lá dentro. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram José e jogaram José dentro do poço. E sabe aquele casaco colorido que ele tinha ganhado de Jacó? Eles pegaram o casaco e rasgaram o casaco todinho. E pegaram sangue de animal e sujaram o casaco com o sangue do animal. Daqui a pouquinho vocês vão saber para que eles fizeram isso. Então, depois que eles jogaram José ali no poço, eles viram que havia uns negociantes ismaelitas passando por ali. Então, um dos irmãos de José teve uma ideia: vendê-lo para essas pessoas. Porque assim, pelo menos, ele não morreria lá dentro do poço, né? Então, eles tiveram essa ideia. E vocês lembram do casaco? O que aconteceu com o casaco de José? Então, o casaco de José colorido, eles rasgaram, eles sujaram de sangue, não é mesmo? Pois é, eles levaram para Jacó e disseram a Jacó que um animal havia matado José. Pois é. E agora, José? Então, você deve ter se perguntado assim como eu, né? E agora, José? Então, José, como eu falei, ele foi vendido e foi levado para o Egito. Mas a gente sabe que o nosso Deus estava o tempo todo com José.
guardando e protegendo, porque Deus ele tinha um plano todo especial na vida dele. Ao chegar lá no Egito, José foi visto por um homem chamado Potifar. Potifar era um homem muito importante, ele era oficial do faraó, ele era capitão da guarda de faraó. E então Potifar gostou muito de José. E logo, José se tornou o administrador da casa de Potifar e dos seus negócios também, de tudo que ele possuía. Então, tudo isso ficou sob responsabilidade de José. O tempo foi passando e muitas coisas aconteceram com José. Inclusive, José foi preso. Foi preso injustamente. Mas depois ele foi liberto. Sabe por quê? Porque José era um homem que em nenhum momento ele se afastou de Deus. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. E José, ele conseguia interpretar sonhos. Inclusive, quando ele estava preso, ele chegou a interpretar sonhos de alguns presos ali. E assim, ele ajudou o faraó a se preparar para um tempo de fome seca. Porque ele interpretou um sonho de faraó. E faraó gostou tanto de José que ele passou a ajudar faraó. Quer saber como? José se tornou governador do Egito. Então, esse aqui é faraó colocando o anel no dedo de José. Então, ele se tornou o governador de todo o Egito. Era ele quem vendia o trigo para as pessoas, para o povo. Porque chegou a fome, chegou a seca. E ali no Egito era o único lugar que tinha trigo. Até que um dia, adivinha quem apareceu por lá? Sim, os irmãos de José chegaram. E ao ver José, como José era o governador, não é? Eles se curvaram perante a ele. Quando eu digo que eles se curvaram perante a ele, do que vocês se lembram? Dos sonhos que eu contei lá no início. E que Jacó ficou pensando no significado deles, não é mesmo? Pois é. Então, os irmãos de José se curvaram diante dele. E pediram para ele trigo, né? Que eles foram ali para comprar cereais, para comprar trigo, né? Para poder levar esse cereal, eles disseram, né, para José que eles iriam levar esse trigo, esse cereal para o seu pai, que era quem? Jacó, né? Vocês acham que José reconheceu seus irmãos? Sim. José reconheceu seus irmãos, mas ele agiu como se não os tivesse reconhecido. Agiu como se não os conhecesse, como se nunca tivesse, né, os visto. E aí José começou a perguntar para eles se eles eram espiões, o que eles estavam querendo, né? Porque ele percebeu que faltava ali pessoas da família, né? Então ele começou a questionar, a perguntar. E aí então José fez com que os irmãos ficassem presos, para que assim toda a família ficasse reunida. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa mesmo. Mas aí chegou no ponto principal, que foi o momento em que José revelou a sua identidade aos seus irmãos. Foi quando ele contou aos seus irmãos, né, quem ele era de verdade. E quando ele contou, ele começou a chorar. E os seus irmãos ficaram pasmos, assustados. Imagina,
Imagina como eles não devem ter ficado, devem ter regalado os olhos, né? Devem ter ficado muito assustados mesmo. E José começou a chorar. E aí, sabe o que foi a primeira coisa que ele perguntou para os seus irmãos? Como é que estava o pai dele? Como que estava Jacó? E aí, então, né, eles conversaram ali. E aí José disse para eles o seguinte: não fiquem assim, né? Porque José viu que eles tinham ficado muito assim, admirados, assustados, né? Então José disse para eles assim: não fiquem assim, pois foi Deus que me trouxe para cá para salvar vidas. E é isso, né? Porque, como eu falei para vocês, Deus o quê? Deus tinha um plano para a vida de José. E esse plano estava se cumprindo, né? E aí, então, aqui a gente já vê o que na imagem, né? Jacó abraçando José, porque aí depois, mais à frente da história, Jacó e sua família se mudaram para o Egito. E eles ficaram todos juntos ali, né? Então, gente, essa lição de hoje, que é a história, né? Um pouquinho só, é um resumo da história de José. Nós aprendemos que... Nós vimos, né, lá no início que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas nós vimos que no final Deus tinha um plano maravilhoso na vida, né, de José. E Deus cumpriu esse plano, né? E a família de José com certeza aprendeu que eles precisavam cuidar uns dos outros. Porque não foi isso que aconteceu, né? Eles não cuidaram de José. Mas aí no final eles aprenderam que a família é para cuidar um dos outros. Então, vocês vão guardar essa frase-chave com vocês. Deus me deu uma família para cuidar dela. Deus me deu uma família para cuidar dela. Tá bom, crianças? E agora é o momento de tensão. Calma. Eu vou ler para vocês 2 perguntas, que é para que vocês possam apenas pensar nelas, tá bom? Pergunta número 1. Você já sentiu inveja do seu irmão ou irmã ou de alguém da sua família? Pergunta 2. Em meio à crise, José não parou de confiar em Deus. Será que você teria a mesma coragem de José e no final perdoaria a sua família? Para você pensar, tá bom? Ei, você! Isso, você mesmo! Você já sentiu inveja do seu irmão ou de alguém de sua família? Se isso já aconteceu ou se está acontecendo, eu quero convidar você a sempre repetir a frase. Quando esse sentimento chegar ao seu coração, o sentimento de inveja, repita a frase: Deus me deu uma família para cuidar dela. Você pode, da mesma forma que José, aprender a cuidar da sua família. Em meio à crise, José não parou de confiar em Deus. Será que você teria a mesma coragem de José e no final perdoar a sua família? Para isso acontecer, a Bíblia nos convida em Hebreus 10, 23, a nos apegarmos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Então, se você tiver dúvida, se você tiver inveja, se você tiver dificuldade de perdoar ou de amar e de cuidar da sua família, se apegue a Cristo, quem nos dá força para fazer conforme Ele nos ensina.
Falando em ensino, vamos aprender esse versículo de uma forma diferente? Ok, então vamos lá. Cruze os braços da forma que o amiguinho está mostrando e fale com esse sorrisão no rosto. Apeguemo-nos. Agora, levante os braços, mostrando seus muques de força e repita firmemente. Abaixe um pouquinho o braço e diga, sem vacilar. Agora arregale o olho e diga, a esperança que professamos. Levante o dedo e diga, porque Deus é fiel. E agora bem animado para cumprir as suas promessas. E agora, criançada, é com vocês. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Hebreus 10, 23. Você pensou que eu havia esquecido da referência, não é? Mas eu não esqueci, não. Junte todos os gestos e faça um videozinho. Mande pra gente, vamos gostar de ver você aí aprendendo a palavra de Deus de uma forma divertida. Também use essa forma para aqueles momentos difíceis, aqueles momentos onde sentimos inveja, onde não estamos muito felizes com alguma coisa que está acontecendo em casa. Leia o versículo, repita o versículo, relembre das palavras do Senhor, porque elas são força nos momentos difíceis, tá bem? Quero convidar você a orar. Vamos juntos orar? Senhor, muito obrigada pelo seu amor e cuidado. Guarde cada um de nós, nos ensinando a obedecer o Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Para encerrarmos, vamos à última pergunta do dia. Você confia na sua família de olhos fechados? Ai, que legal! Eu também confio na minha família. Chame a sua família e vamos brincar. A brincadeira de hoje é confiança. Você vai espalhar brinquedos pela casa e vai vendar os olhos. Alguém da sua família vai te conduzir a passar pelos brinquedos sem quebrá-los e sem pisar nos brinquedos, sem esbarrar nos brinquedos. A pessoa vai te dando dicas para a direita, para a esquerda, ir para frente ou para trás. Assim você não pisará nos seus brinquedos, não vai quebrar os brinquedos e nem mesmo esbarrar nos brinquedos. Essa brincadeira é muito legal porque ela acaba nos ensinando a confiar mais na nossa família e também nos divertirmos em família. Também colocaremos para você uma forma de relembrar a história de hoje. São perguntas onde você vai poder responder com a sua família. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal! Esse amor de Deus que eu quero cantar, por isso com você eu vou